E temos aí o horário acordado, temos também nosso grande nome Marina, temos o outro grande nome também, que é o Dr. Gerson. E aí nós vamos começar então a nossa reunião. É uma reunião extremamente importante para todos nós, pensando no que a gente pode fazer pelas pessoas e pelo mundo, né? E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trazer essas duas grandes pessoas para poder falar para todos nós. Eu vou só apresentar rapidamente para a gente passar logo para a apresentação. Vou começar pela Marina, todos já a conhecem muito bem, a sua história e a sua luta. Ela é médica especialista em medicina interna e trabalha atualmente no Hospital Porta del Sur de Madrid. Tem mestrado e doutorado pela Universidade de Saragoça e vai nos brindar aí com a sua participação. Do outro lado, temos também o nosso amigo radiologista, Dr. Gerson Prado. Ele é médico radiologista titulado do Colégio Brasileiro de Radiologia, doutor em radiologia e diagnóstico por imagem pela Universidade Nacional de Hirosaki, no Japão. É médico radiologista em serviços como o CESAP e também nos serviços universitários e pela Faculdade Federal do Piauí. Então, eu não vou criar muitas delongas. Eu me chamo Breno Ferraz, sou urologista aqui em Serra Talhada e também sou professor, doutor da Universidade de Pernambuco e vim mais para poder trazer esse debate para todos nós e para a gente poder aprender com a radiologia. Então, vou passar para o doutor Gerson para começar já a sua apresentação e vou compartilhar a tela aqui para a gente poder fazer a apresentação dele. Vou pedir aqui só para destravar para eu compartilhar a tela. Se quiser começar, doutor Gerson, eu já vou botar a sua apresentação. Okay. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Acima de tudo, agradecer a Marina pelo empenho. Realmente um trabalho hercúleo, mas nós não somos de desistir tão fácil. Eu sou radiologista e, na verdade, assim, desde que iniciou essa pandemia, nós tivemos uma forma de abordar que vem mudando bastante em relação ao que tem acontecido nesses últimos 2 meses, na verdade. Eu não consigo ver a tela. Tem como eu ver a tela? Sim, eu tô só pedindo aqui para ele desativar, me colocar como host, e aí eu consigo compartilhar minha tela. Só um minutinho. Bem, então eu gostaria de começar para vocês. Eu tive um professor durante o meu doutorado, se chamava o professor Clyde Hamilton, da Universidade de Stanford, que me ajudou em alguns trabalhos. Ele dizia que nós nunca deveríamos iniciar uma apresentação sendo reticente. Mas eu não estou sendo reticente, eu estou sendo realista em relação a reticente. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto. Esse assunto está longe de ser esgotado. Pelo contrário, estamos aprendendo diariamente. Eu tenho a humildade de reconhecer que essa é uma forma de evoluir. Então, eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto. Vou apresentar aqui alguns achados de imagem, alguma coisa em relação à fisiopatologia da doença e como isso se traduz nos exames de imagem e aquilo que a gente pode esperar. Vou também comentar um pouquinho no final a respeito de alguns trabalhos mais recentes, tentando estadiar a doença do ponto de vista radiológico, seja com um estadiamento temporal, ou seja com o estadiamento clássico, que a Sociedade Americana gosta de fazer, que é através daquele mesmo estadiamento tipo BIRADS, tipo PIRADS, PIRADS da mama, PIRADS da próstata, ou TIRADS da tireoide, que vocês já conhecem de outras especialidades. Tem como passar, Bruno? Já vou passar agora, tá só... Esse trabalho, na verdade, foi um trabalho publicado em abril, logo no início em que talvez a doença tenha chegado no mundo ocidental. Na verdade, é um consenso de vários especialistas, de várias especialidades, sobretudo de vários países mais acometidos pela doença. E mostrou o papel dos exames de imagem no manuseio desses pacientes na situação de pandemia por Covid. Pode seguir, Bruno, por favor. Bem, interessante que um dos pontos mais essenciais desse trabalho foi que ele mostrava que
em um ambiente com limitações de recursos, exames de imagem estariam indicados na triagem desses pacientes suspeitos de Covid. Essa é a minha primeira provocação, a provocação que eu faço à Marina, porque ela já me disse que aqui no Brasil nós fazemos muitos exames de imagem. Talvez mais do que devesse ou não, mas nós fazemos muito mais, talvez mais do que a experiência dela ou de outros colegas em outras localidades. Mas, assim, em um ambiente de limitação de testagem, o exame de imagem parece ser algo que vale a pena investir. Alguns trabalhos, eu vou comentar um pouquinho mais na frente sobre isso, o exame de imagem supera 80% na sensibilidade para a detecção de eventuais alterações. E isso é muito interessante, porque, de certa forma, compete com a testagem laboratorial em muitas situações. De qualquer forma, esse trabalho tem apenas um pequeno viés que eu acho que a gente deve levar em consideração. Ele fala apenas em exames de imagem para triagem em pacientes com achados clínicos moderados a severos. Veja bem, exames clínicos moderados a severos, muito provavelmente o paciente já deve ter uma clínica bastante exuberante. Eu sei que alguns outros colegas médicos, que devem ter de várias especialidades médicas, né, já devem ter se deparado com situações semelhantes. Mas eu vejo também e sei que alguns colegas que têm uma testagem mesmo negativa ou não têm testagem com sintomatologia frustra, se sentem mais seguros se utilizando de um método de imagem para confirmação diagnóstica. Próximo, Bruno, por favor. Bem, então, esse é o painel de experts que fez esse trabalho e delimitou 3 cenários possíveis. O próximo, por favor. O cenário que mais se assemelha, na verdade, pode seguir, Bruno. O cenário que mais se assemelha, talvez, seja o terceiro cenário, que mostra exatamente esse cenário onde a testagem não é disponível. Pode, só mais, desculpa. Bem, ok? Bem, então, esse cenário da não testagem, ele é uma realidade premente aqui no nosso meio. Muito provavelmente, alguns trabalham em situações bem melhores, mas eu não posso negligenciar que o Brasil está muito aquém daquilo que se poderia esperar em relação à testagem. Então, exames de imagem realmente ajudam. Não podemos negligenciar esse fato. Pode seguir, Bruno, desculpa. Classicamente, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, o que todos vocês já devem ter ouvido falar. Classicamente, é vidro fosco. Essa parece que é uma coisa que as pessoas até no supermercado, eu já ouvi o caixa de supermercado falar que tinha vidro fosco. Então, parece que isso aí se tornou algo bastante disseminado. Vale lembrar que vidro fosco não é uma coisa patognomônica do coronavírus. Existe infinidade de patologias que cursam uma apresentação radiológica típico de vidro fosco. Mas, por incrível que pareça, essa doença tem essa apresentação. Sobretudo se for periférico, e aí tem um risco de fibrose, eventualmente, pacientes podem evoluir também com achados muito parecidos com bronquiolite obliterante. Então, esse é um achado clássico, mas não é o único achado de imagem em pacientes infectados por coronavírus. Pode seguir. Eu vou me ater um pouquinho mais sobre a fisiopatologia da doença para que a gente possa entender melhor como é a tradução dos exames de imagem do Covid. Na verdade, o vírus, apesar de ser uma doença, de determinar uma doença sistêmica, ele tem uma predileção pelo pneumócito. Ele pode acometer o sistema nervoso central, a gente já sabe disso. Já tive casos de pacientes com miocardiopatia por coronavírus, trato gastrointestinal também, mas parece que o vírus tem uma predileção pelo pneumócito. E o resultado é um dano alveolar extenso, causado pelo processo inflamatório deflagrado pela presença do vírus e as alterações a nível celular que ele desencadeia. O resultado disso é um edema intenso, uma hipoaeração e a produção de membrana hialina que dificulta as trocas gasosas ao nível alveolar. O resultado disso é esse próprio vidro fosco, que ele, na verdade, é um preenchimento incompleto da unidade alveolar, que fica preenchida por restos celulares e fluidos, inclusive sangue. Eventualmente, o espessamento intersticial também pode contribuir para esse vidro fosco. Também é interessante notar que vidro fosco em pacientes com Covid não obscurece as marcações vasculares, como a gente encontra vidro fosco em outras patologias. Isso é um achado bastante interessante, porque, muito pelo contrário, parece que também pacientes com Covid têm alterações de nível vascular, e elas são visíveis. Não raros são visíveis nos exames de imagem. Pode seguir, por favor.
tem sido um trabalho interessante, um trabalho antigo, de Kodama e colaboradores, que mostrou que vidro fosco é potencialmente reversível, óbvio, em outras situações, né? Uma vez retirando o fator causal, a gente pode simplesmente eliminar esse vidro fosco. Mas existe uma grande probabilidade que as alterações pulmonares mantenham-se, inclusive, tardiamente, durante a evolução da doença. E mesmo muito após o paciente ter a resolução clínica do seu quadro, ele ainda terá achados de imagem, sobretudo em vidro fosco, tardiamente, além de outros achados relacionados à fibrose pulmonar. Isso é interessante porque existe um trabalho que a Marina até comentou comigo sobre isso, um trabalho feito pelo radiologista em Wuhan, que estadia a doença do ponto de vista cronológico. 0 a 4 dias, de 5 a 10 dias, de 11 a 14, etc., estadiando a doença em várias... Vai perceber que, tardiamente, acima de 28 dias, inclusive no estádio 6 da doença, ainda podemos encontrar achados radiológicos nos exames de imagem. Vale lembrar que fazer exames radiográficos seriados não me parece ser uma decisão muito, digamos assim, interessante. Se o paciente evolui bem, não há necessidade de você fazer exames, porque você vai se deparar com alterações de imagem e vai ficar muito preocupado com aquilo, porque aquilo não resolve tão facilmente. Então, acho que a gente tem que repensar isso nesse aspecto. Bem, ainda seguindo, o vidro fosco tem uma predileção pelas porções pulmonares que são gravidade dependente, ou seja, periferia e bases pulmonares. É por isso que a gente imagina que o paciente mudando de posição, na posição prona, ou você fazendo uma inspiração forçada, muito provavelmente você vai facilitar a entrada de ar naquele alvéolo e as trocas gasosas. Mas é clássico isso. A predileção pelos campos pulmonares periféricos e basais é típico da doença. A evolução da doença compromete o esqueleto axial pulmonar, resultando em espessamento intersticial e, eventualmente, fibrose pulmonar. Aqui, um padrão de consolidação franco começa a ficar estabelecido. Note que essas alterações radiológicas elas são um contínuo de eventos. O paciente não dorme com um discreto vidro fosco e amanhece no dia seguinte com a consolidação franca. São contínuos de achados que evoluem dependendo da situação clínica do paciente, da carga viral do paciente, da imunocapacidade do indivíduo e da resposta que esse indivíduo tem do ponto de vista inflamatório. Então, é bem provável que tenhamos discreto vidro fosco com uma área alterada em outro lado do pulmão, com uma consolidação mais franca, ou uma área periférica já com fibrose. Então, temporizar isso é um pouco mais complicado. À medida que esse exudato intra-alveolar ele progride, aumenta realmente o padrão de consolidação. Em seguida, teremos tecido de granulação, que vai comprometer vias aéreas periféricas, sobretudo em regiões subpleurais. E, como resultado, teremos uma rigidez do esqueleto axial pulmonar, que é, na verdade, um padrão de fibrose. Padrão de fibrose está muito relacionado com uma progressão da doença, tanto temporal, quanto a progressão inflamatória da agressão ao parênquima pulmonar. A presença de fluidos inflamatórios intrabrônquicos também podem levar a esse aspecto muito parecido com bronquiolite obliterante. Então, vidro fosco evolui para espessamento intersticial, padrão de consolidação, eventualmente padrão de PUC. Finalmente, um outro achado que já é muito bem descrito já nessa literatura, apesar de ser uma doença recente, já é bem descrito na literatura médica, que é o padrão de lesão microvascular, relacionado a um dano septal capilar, deposição de fibrina intravascular, como resultado em um engurgitamento vascular intenso. E isso pode ser muito bem marcado nos exames de imagem. Pode seguir, Bruno, por favor. Bom, traduzindo isso para os exames de imagem propriamente dito, o que a gente pode imaginar? O raio-x de tórax dentro do armamentário propedêutico relacionado a essa doença talvez seja o exame de imagem mais, digamos assim, elementar, o mais pobre do ponto de vista de recursos. Geralmente, os achados são ausentes na fase muito inicial da doença, pois o raio-x tem muito baixa sensibilidade para a detecção de alterações muito iniciais ou tênues, propriamente ditas. Mas, evolutivamente, dependendo do estadio da doença, as opacidades do espaço aéreo ficam mais conspícuas. Muito embora
elas podem ser inespecíficas do ponto de vista de imagem. Vale a pena aqui ressaltar também que a gente se depara em muitas situações, que é, por exemplo, a dissociação clínico-radiológica. O paciente tem uma clínica muito sugestiva de doença por coronavírus, mas o achado radiológico, sobretudo o raio-x, não mostra nada. Então, isso é muito comum, sobretudo com o raio-x, essa dissociação clínico-radiológica. À medida que a doença progride, seguramente a gente vai ter achados mais conspícuos, mais evidentes, inclusive progressão para a franca consolidação do parênquima pulmonar. Por favor, Bruno. Isso é clássico, já foi descrito, muito bem descrito, né? No raio-x, o que a gente vai ter? Se conseguir ver anomalias periféricas, com predileção por campos pulmonares inferiores, eventualmente bilateralmente, 50% dos casos bilateralmente. Eu, particularmente, em pacientes do início da doença ou pacientes com baixa sintomatologia, nunca vi derrame pleural. Nem linfonodomegalias, nem derrame pleural. Mas, se o paciente tiver alguma outra comorbidade, sim, eventualmente podemos nos deparar com um derrame pleural. E os achados radiológicos simples, aqui no raio-x simples, a severidade desses achados só serão manifestadas, ou seja, 10 a 12 dias depois do início da sintomatologia, ou algo muito mais tardiamente. Até parece que eu estou falando mal do raio-x, mas não é bem assim. Não estou desprezando o raio-x como um todo. Por favor, não interpretem dessa forma. Eu acho que o raio-x como triagem não serve. O raio-x tem indicações e cada serviço deve ter a sua própria rotina, e isso deve ser decidido entre aqueles que fazem o tratamento e enfrentamento direto. Mas eu acho, particularmente nos serviços que eu trabalho e pelo que eu já vi, que o raio-x é muito bom para a avaliação da progressão da doença em pacientes já sabidamente testados, já sabidamente confirmados com a patologia. É muito bom para quem tem aparelhos portáteis, porque você pode isolar o paciente, evitar trânsito de pacientes em serviços de radiologia, sobretudo ambulatoriais. O raio-x serve ainda para o diagnóstico diferencial em pacientes internados. Isso é muito bom, porque é muito difícil você transportar um paciente para a tomografia. É muito mais fácil você pegar um aparelho de raio-x portátil e levar ao leito do paciente do que transportar um paciente para uma tomografia. Avaliar se há ou não derrame pleural, se evoluiu ou não para um derrame pleural. Sim, o raio-x pode fazer isso facilmente. Se há outra infecção concomitante, como uma pneumonia bacteriana. Lembrar também que pacientes que têm ventilação mecânica, não raro fazem parotrauma. Não raro esses pacientes fazem pneumotórax. E isso aí não pode ser negligenciado e o raio-x pode muito prontamente ajudar nesse tipo de diagnóstico diferencial. Aqui, alguns casos que eu trouxe para vocês de imagem, que eu acho interessante. Esse paciente com 12 dias, veja só, 12 dias no início da sintomatologia é muito tardio. Apenas uma pequena opacidade em lobo inferior do pulmão direito, marcado em seta. Essa tem opacidade, de forma alguma, consegue manifestar a severidade da doença que esse paciente possa ter. Dificilmente ela vai conseguir manifestar realmente o grau de extensão pulmonar completo. Então, o raio-x mostrou que tem alguma coisa, mas ele não consegue quantificar e dar uma magnitude à doença desse paciente. O próximo. Esse outro caso, a gente vê hipotransparência dos campos pulmonares inferiores, bilateralmente, 5 dias do início dos sintomas. Diferentemente do primeiro, que era apenas uma pequena opacidade, 12 dias, aqui já 5 dias do início dos sintomas. Um paciente que já tem, provavelmente, uma doença mais exuberante, e isso, o raio-x também é muito ruim nesse aspecto. Não existe, além de não existir uma correlação radiológico-clínica direta, o raio-x também não consegue mensurar a magnitude do envolvimento pulmonar. O próximo, por favor, Bruno. Aqui é um paciente no leito, um raio-x em anteroposterior, em AP, no paciente leito, com 10 dias do início dos sintomas, com comprometimento pulmonar difuso. Esse é um paciente com comprometimento pulmonar difuso, com consolidações, padrão alveolar, extenso bilateralmente. Bruno, por favor. Em relação à tomografia de tórax, a tomografia tem muito mais sensibilidade para as alterações do parênquima pulmonar. Eu coloquei colocado aqui em verde, precoce. Ou seja, realmente a tomografia consegue avaliar precocemente essas alterações. Ela tem uma sensibilidade
e chega a mais de 80% em detectar eventuais alterações. Isso tem que ser muito bem colocado para vocês, porque hoje a gente sabe que a tomografia ela pode competir com uma testagem sorológica. Ela tem maior sensibilidade para avaliar, inclusive, a progressão da doença. Eventualmente, alguns pacientes que não se enquadram em achados clínicos, digamos assim, padrão, você pode estar diante, por exemplo, de um evento tromboembólico. Aí sim, uma angiotomografia poderia servir, mas eu acho que a angiotomografia, case by case, cada caso tem que ser avaliado individualmente da necessidade ou não de se realizar esse tipo de exame. A tomografia, sobretudo a tomografia de multidetectores, é muito mais rápida. Mesmo pacientes extremamente dispneicos, pacientes extremamente comprometidos do ponto de vista clínico, a gente consegue adquirir ainda imagens de bom padrão. Próximo. Bom, sempre optar por tomografia de baixa dose. Sobretudo porque os pacientes muitas vezes irão repetir esse exame várias vezes. Então, a radiologia, o exame com baixa dose, parece ser mais apropriado por causa da dose de radiação cumulativa oferecida para esse paciente. O que fala contra esse exame como método de triagem, para mim, talvez seja o fato de que a gente não consegue fazer, apesar de ser um exame rápido, o tempo de sala do paciente é maior, não por causa do exame em si, mas porque sempre é necessário limpeza adicional do equipamento, sempre é necessário desinfecção do equipamento, entre a troca de um paciente e outro tem todo um tempo de espera, e isso realmente compromete um pouco a logística de um serviço que faz exclusivamente exames para a Covid. Ainda, um outro problema também relacionado a isso é a disponibilidade de equipamentos para grandes grupos populacionais. É bem verdade que alguns centros urbanos têm tomografia. A nossa realidade aqui também mostra que as maiores cidades consideradas cidades polo do nosso estado, têm tomógrafos, mas muitos outros municípios não têm tomógrafo. Então, deslocar um paciente apenas para fazer uma tomografia me parece algo bastante, realmente, que deve ser repensado. Aqui alguns outros achados de imagem. Esse é um paciente que fez um raio-x, que não mostrou absolutamente nada, mas tinha clínica. Fui para a tomografia, um vidro fosco tênue, muito tênue, mas a tomografia prontamente consegue detectar isso. Veja como a tomografia tem essa capacidade, ela prontamente consegue detectar que existe uma alteração pulmonar. Muito provavelmente no estadio muito inicial da doença, estadio 1, no sintomatologia muito inicial, e a gente consegue perceber isso. Mesmo que o paciente tenha o teste sorológico negativo, se ele tem clínica e tem esse exame de imagem, a grande possibilidade desse paciente ser considerado realmente um paciente COVID positivo. Próximo. É o mesmo caso, apenas um spot para que vocês consigam ver melhor esse vidro fosco. Eu não sei se a resolução de imagem de vocês consegue ver bem essa opacidade do vidro fosco. Consegue ver, Breno? Bem? Consegue ver, Marina? Né? Dá para ver bem. Ok. Às vezes, o vidro fosco é tão tênue que a gente fica na dúvida. Será que é um artefato de respiração? O paciente respirou durante a aquisição da imagem? A gente tem que repetir, ou às vezes fazer se utilizar de alguns mecanismos que a gente tem no próprio exame para tentar realmente confirmar se essa é uma área realmente de vidro fosco verdadeiro ou apenas um artefato. Próximo. Bem, aqui, extenso vidro fosco bilateral. Na verdade, já são um padrão quase consolidativo. A gente vê especialmente os septos intralobulares, um padrão de organização muito mais evidente. Há ainda predileção periférica, mas você já vê, sobretudo no pulmão esquerdo, que ele já avança em direção à medular pulmonar, em direção ao centro pulmonar. Então, já é uma doença no estadio mais avançado. O contraste para mim está bem, eu consigo ver muito bem aqui. Mas outro achado, essas áreas marcadas, o centro marcado na imagem de baixo e as pontas de seta nas imagens de cima, mostram ainda a pletora vascular, que eu falei para vocês inicialmente. Que esse é um achado também muito interessante, que mostra que esse paciente já tem sinais de comprometimento vascular. Esse paciente deve ser avaliado para que tipo de terapêutica deve ser decidida em um paciente que já tem esse tipo de comprometimento. Isso significa, muito provavelmente, que a deposição de fibrina, muito provavelmente que aquele padrão dicotômico de distribuição de vasos periféricos, muito provavelmente foi interrompido. Esse paciente deve ter dano vascular associado. O que nós vemos também aqui com esse dano vascular pode muito bem se estender para as outras áreas. Então, quando você se deparar com situações como essa,
Isso tem que ser alertado durante o exame, no laudo do exame de imagem. Seguindo. Broncogramas aéreos, clássico, aprisionamento aéreo. Isso só vai acontecer em situação de consolidação. Há aprisionamento de brônquios maiores, mesmo segmentários e subsegmentários, com um fundo em vidro fosco, mas é um padrão de consolidação também. Pode seguir, Bruno. E aqui, no que seria mais ou menos o estágio 6 da doença, uma doença mais tardia, traves de fibras cicatriciais, distorcendo a arquitetura do parênquima pulmonar, padrão de franca consolidação, ainda discreto vidro fosco, marginando essa lesão. Você também percebe pinçamento da superfície pleural, como faixas de tecido que ancoram e tracionam a superfície pleural. E esses achados aqui na fase 6, no estágio 6 da doença, no estágio mais tardio da doença, podem se perpetuar por até mais de 28 dias. Não adianta você fazer uma tomografia com 15 dias e achar que esse achado de imagem vai simplesmente significa que existe doença em atividade. Se o paciente estiver clinicamente bem, muito provavelmente esses são achados já sequelares e que perdurarão durante muito tempo ainda no curso da evolução desse paciente. Próximo. Bem, sumarizando. O raio-x não traduz o início da doença, nenhum prognóstico. Infelizmente, ele não traduz, mas utilizemos ele ainda na progressão da doença, sobretudo a utilização de equipamentos portáteis, em pacientes que já foram isolados e já foram devidamente diagnosticados. Também serve para diagnósticos diferenciais em pacientes que já estão internados. Então, ainda tem esse papel a radiologia. Sempre tomografia de baixa dose. Pensar na possibilidade de triagem, sobretudo nesse cenário da impossibilidade de testagem. Eu sei, fazemos muita tomografia, mas a gente tem que... É a única forma que, já que a gente não tem como testar o paciente, do ponto de vista sorológico, isso se mostra ser muito bom. A gente consegue separar quem é realmente paciente não COVID, aqueles que são possivelmente COVID quando associamos com a clínica do paciente. Sobretudo o paciente clinicamente suspeito com teste negativo. Okay? Também a tomografia serve para avaliar a severidade clínica da doença. E é excelente como preditor de piora, de melhora do paciente e também para dirimir dúvida. O paciente pode ter outras comorbidades associadas. Então, a tomografia também serve para dirimir dúvidas. Próximo, Bruno, por favor. Todos conhecem essa classificação de Hassan. Eu nem coloquei a classificação a partir do pressuposto que todos conhecem a classificação de Hassan. Fase 1, fase 2A, 2B, fase 3, fase viral, a fase inflamatória de resposta inflamatória. Se nós pudéssemos traduzir isso, não do ponto de vista do estadiamento temporal, como o trabalho feito em Wuhan, com os radiologistas de Wuhan, de 1 a 6, que é apenas temporal, mas uma fase relacionada à doença em si, a manifestação da doença. Eu procurei ler alguma coisa sobre isso, tentar traduzir isso com o aspecto de imagem. Ainda não há um consenso em relação a isso aí, mas alguns trabalhos já tentam fazer esse tipo de associação. No estágio 1 da doença, que é a doença inicial, o raio-x vai ser normal na maioria dos casos, mas eventualmente uma opacidade mal delimitada. A TC também pode ser normal em pacientes oligossintomáticos. Eu já encontrei casos de pacientes testados positivamente logo no início da doença, foram testados e foram positivos. A TC não mostrou nenhum achado. Esse paciente muito provavelmente vai evoluir muito bem, porque ele não tem nenhum achado pneumônico, né? Muito provavelmente deve ter sido uma carga viral muito baixa, muito provavelmente o paciente deve ter tido uma resposta inflamatória também não muito exuberante. Mas é descrito o vidro fosco periférico, não temos linfonodomegalias, não temos derrame pleural. Pode seguir, Bruno. No estágio 2A e 2B da doença, o raio-x vai mostrar desde discretas alterações até alterações mais evidentes, mais conspícuas. A distribuição também vai ser variável. Sempre lembrando que o raio-x simples pode sempre trazer essa dissociação clínico-radiológica. A tomografia, por outro lado, não padece desse padrão de dissociação como o raio-x padece. Mas o que a gente percebe no estágio 2A e 2B da doença, o vidro fosco ele começa a avançar sobre o parênquima pulmonar. Há uma tendência à coalescência e a não respeitar a periferia do pulmão, avançando em direção às camadas medulares.
E aqui nós encontramos uma pletora de achados radiológicos muito comuns nessa doença. Halo invertido, crazy paving, ou pavimentação maluca, faveolamento periférico e alterações cicatriciais que correspondem aos estágios mais tardios da doença, sobretudo 2P. Aqui também vale a pena a gente lembrar que, para quem recebe um exame de imagem, é muito interessante solicitar que o radiologista tente quantificar o grau de comprometimento pulmonar, 25%, 50%, 75%. Alguns serviços fazem isso através de inteligência artificial. Quem não tem inteligência artificial para poder quantificar o grau de comprometimento pulmonar, porque isso interessa muito ao clínico que lida com o paciente, para saber quanto desse pulmão foi comprometido pela doença. A gente pode fazer através de reconstrução e tentar quantificar por logo a área de comprometimento pulmonar e tentar construir, mais ou menos, empiricamente, esse grau de comprometimento pulmonar. Então, é interessante você, clínico, você que está lidando com o paciente que recebe o exame, solicitar ao radiologista que tente quantificar o grau de comprometimento pulmonar desse paciente. Próximo, por favor. No estágio 3, a doença mais avançada, com uma resposta inflamatória mais intensa, o que é que a gente vai ver? O vírus fosco extenso, um padrão de pulmão de SARA, que não diferencia de pulmão de SARA de nenhuma outra afecção pulmonar, que evolui com o aspecto de padrão de SARA. Eventualmente, um velamento total do parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar que é totalmente desfixado, né, consolidado. Esse é o padrão de um estágio 3, uma doença já avançada. A tomografia também vai mostrar isso. A evolução do 2B para o 3. As alterações inflamatórias são muito mais marcadas. O padrão de SARA predomina. Eventualmente, teremos aí, no estágio 3, derrame pleural e derrame pericárdio, se o paciente também tiver complicações sistêmicas, não apenas associadas ao pulmão. Miocardite, muito provavelmente o paciente vai ter derrame pericárdio. O edema pulmonar extenso vai haver transsudação. Muito provavelmente esses pacientes vão fazer derrame pleural na fase mais tardia da doença. Essas aqui são algumas situações que eu trouxe, até mesmo para provocar os clínicos, doutora Marina, aí, que situações que eu me deparo no dia a dia. Pacientes que chegam com síndrome gripal, mais IgM negativo. A gente vai fazer ou não vai fazer um raio-x de tórax ou uma ATC de tórax? Ou raio-x ou ATC, qual faz? Se a clínica é uma síndrome gripal com IgM positivo, você precisa ainda de um raio-x ou um ATC? Você faria um raio-x ou um ATC? O paciente 3, que também eu recebo com muita frequência, é isso. O paciente oligossintomático ou mesmo assintomático, mas é positivo. Vale a pena fazer o raio-x ou vale a pena fazer a tomografia? E no caso do paciente oligossintomático ou assintomático, que tem inclusive IgG positivo, qual o papel da imagem nesse cenário? E também tem mais um outro caso que eu esqueci de colocar aqui, que vale muito a pena, até um colega nosso que é talvez um dos que tenha a maior casuística em relação a pacientes com Covid, que é o Dr. Zé Wilson, aqui da Clínica Otorrino, e disse, já peguei pacientes tardiamente que tiveram doença clínica franca, mas que nunca ficaram marcados nem com IgM, nem com IgG. E aí? O que é que você vai fazer com esse tipo de paciente? Próximo. Então, só se a menor pretensão de esgotar o assunto, é mais ou menos isso que a gente vê nos exames de imagem. Veja que esse assunto que está evoluindo rapidamente. Eu espero que eu não tenha estendido, porque eu queria ter feito essa apresentação apenas em 20 minutos, porque eu gostaria muito mais de ouvir os colegas, o que eles acham, o que eles criticam em relação a isso, do que praticamente o que eu teria para falar. Agradeço a atenção de vocês, aberta aqui a qualquer questionamento que vocês eventualmente possam ter. Bom, excelente. Eu vou pedir para os colegas para colocarem no chat algumas dúvidas que tenham, que eu vou tentar acompanhar. E doutora Marina faz suas considerações enquanto eu vejo se tem mais alguma pergunta para a gente acrescentar. Pode ser? Marina, eu vou abrir teu microfone, peraí. Pode abrir seu microfone aí se você quiser, tá? Pode falar, Marina. Obrigada. Primeiro, agradecer ao Dr. Gerson, que é um profissional que eu admiro muito e sempre aprendo muito com ele. Não conheço pessoalmente, espero conhecê-lo em breve. Mas que admiro muito profissionalmente, aprendo muitíssimo com cada WhatsApp e com cada frase que ele fala. Eu nunca poderia ser radiologista, porque eu não sei falar bonito assim.
Eu sou muito informal, mas e mais ainda, mais que como profissional, admiro muito como pessoa que realmente se demonstrou uma pessoa com valores muito sólidos, o que é o que eu sempre digo que é uma das poucas coisas boas da pandemia, é a gente reconhecer os valores das pessoas, porque é o que está aflorando mais nessa pandemia e Gerson é uma grata surpresa para mim. Bem, então, a ideia dessa exposição, é um pouco porque, comentando com os colegas e também eu mesma, às vezes a gente pede as tomografias, a gente pensa que, muitas vezes quando a gente não sabe o que fazer com o paciente, a gente pede prova complementar, né? Quanto mais prova complementar, mais tempo a gente tem para pensar. Então, e parece como que vai ajudar mais a gente, mas isso, as provas complementares não são terapêuticas, a gente tem que aprender quando pedir e como interpretar, e esse é um problema às vezes das tomografias, porque os colegas falam tão bonito, de maneira tão técnica, que às vezes a gente pega e diz em que idioma falaram isso, ou que tradutor do Google, para que idioma eu traduzo isso. Então, a ideia é um pouco da gente ter uma ideia do que pode aparecer, primeiro, que não é só ouvido fosco, e logo também saber, que vocês já viram aí, que na evolução, quanto mais tarde, menos reversível é a lesão, e daí a importância da gente tratar enquanto só tem vidro fosco, ainda não tem nódulos, nem consolidação. Agora vou falar também, ele me ha retado com algumas coisas clínicas, eu também vou retar ele, porque agora é o clínico falando que a gente não sabe ver como é que a tomografia vai ajudar a gente. Realmente, no início aqui, a gente fez muito pouca tomografia, primeiro porque a gente não sabia muito bem nem como era a fisiopatologia da doença, a gente entendia pelo que a gente interpretou dos chineses, que era infecção viral, pneumonia viral, SARA. A gente eram esses 3 estágios. Então, para uma pneumonia viral se diagnostica com raio-x. Realmente, com o passar do tempo, a gente foi fazendo mais, mas agora, quando já acabaram os Covid, é quando a gente vê que muita coisa a gente passou por alto e fez errado, digamos assim. Então, realmente, eu acho que pelo último slide, né? Aquele paciente oligossintomático, eu anotei aqui uns, se me faltaram, vocês me digam. Realmente, a minha opinião, isso não me pedam que estudo tem publicado isso, que eu não sei que estudo tem. Eu vou dizer a minha opinião dos pacientes que eu vi. É uma síndrome, primeiro, um paciente assintomático não tem necessidade de estar fazendo exames semanalmente para saber se já tem IgG positivo ou não. Essa é a primeira coisa. As tomografias, sim, que seria no cenário que se pode, sim, que para o diagnóstico, justamente por isso, que dá uma informação mais tridimensional, quando há o raio-x a gente só vê de uma dimensão, né? E realmente a gente pode diagnosticar com raio-x, mas hoje, em retrospectivo, o que a gente vê é que a gente não dá a importância da gravidade só no raio-x, só naqueles que já são muito graves, porque aqueles que já são muito graves já tem tudo, né? Mas nesses iniciais a gente não vê a gravidade. E o que eu sim aconselharia, principalmente nos lugares, a gente sabe que todos os lugares não tem muitos recursos para estar gastando com tomografia todo o tempo. O que eu acho muito importante seria a tomografia, se faz no início, fazer um raio-x mais ou menos concomitante para poder seguir por esse raio-x se necessita um segmento. Porque realmente fazer uma tomografia depois de 4 dias, fazer um raio-x fica um pouco difícil para comparar, né? Bem, então, vamos pelo mais fácil. E uma última coisa, isso da classificação, realmente sempre os clínicos dizemos, porque nem sempre é o mesmo radiologista o que informa o segundo que a primeira tomografia, né? Então, em todos os estudos também se vê que existe uma diferença interobservacional importante. E em muitos estudos, inclusive no material e métodos, eles colocam a quantidade de anos de experiência que tem um radiologista. Alguns dizem entre 6 e 8 anos, todos são radiologistas, entre 6 e 8 anos de experiência, porque realmente isso deve ser muito importante para que eles coloquem. Então, e tem essa diferença interobservacional. Então, como nem sempre são os mesmos, aqui no meu hospital sim que são os mesmos, e eles podem ver a tomografia anterior ou o raio-x anterior, e eles mesmos dizem melhor, pior.
Mas no caso aí, que nem sempre vai ser o mesmo radiologista, sim que é importante ter uma universalidade, digamos, uma linguagem estandarizada para guiar o clínico nessa melhora ou nessa piora. Obviamente, se um paciente tem só ouvido fosco e faz o seguinte, e tem nódulos, cavidade, fibroses, obviamente a gente sabe que está pior, né? Mas nem sempre a gente tem como saber bem. Então, esses estágios da RSNA, eles propostos aí, eles fazem um pouco para tentar estandarizar essa linguagem, mas eles ainda estão em uma coisa muito embrionária, né? Mas seria muito bom que fosse tudo, todos os radiologistas tivessem a mesma linguagem. Então, nos que são assintomáticos, com IgM negativa e IgG positiva, se esse paciente não teve nunca nenhum sintoma, ele já passou o Covid e já está tranquilo, ele não tem nenhum problema. Outra coisa que ele diga, há um mês eu tive muita dor costal, subi as escadas, eu tinha um pouco de fadiga e tal, tinha astenia, passou e agora eu tô bem. Então a gente sempre fica com aquele medo dele ter tido um vidro fosco que não tenha se absorvido totalmente e possa ter passado para uma fase seguinte e a gente não ter diagnosticado. Nesse seria o único caso que eu faria por isso. Mas realmente, se ele já está bem, se ele não teve, realmente, se ele nunca foi um paciente sintomático, eu realmente não faria. A gente está tendo casos desses, não pulmonares, mas com complicações neurológicas, que em algum momento que eu tenha tempo, eu vou fazer um vídeo, que são pacientes que tiveram sintomas COVID, quando a gente não tratava a todos, não tratava de maneira precoce, que isso é uma indicação muito posterior, quando a gente tratava só a pneumonia viral, digamos, só a fase inflamatória. Então, muitos estão vindo agora, obviamente, com a PCR já negativa, GG positiva, mas com algumas alterações neurológicas que a gente ainda não sabe muito bem que valor dá isso. Mas, mano, isso será outro vídeo, outra reunião. Nos que são oligossintomáticos com IgM positiva, então, a única coisa que essa IgM positiva está me dizendo é que esses sintomas leves são pelo Covid e não são por outra coisa. É a única coisa que ele está me dizendo. Então, realmente, se ele continua no seu segundo, a gente vai utilizar o mesmo critério que a gente utilizaria se não tivesse a IgM. A única coisa é que ele já está diagnosticado. Mas a indicação da imagem é só para confirmar ou descartar a inflamação. Se tem menos de 5 dias, ele ainda pode ter uma doença autolimitada e não necessitaria. Qual é o outro? Síndrome gripal com IgM. Aí se já tem sintomas com IgM positiva. Aí entra um pouco igual que o mesmo, na minha opinião, obviamente. Se tem, a única coisa que essa IgM está me dizendo é que eu já não necessito uma imagem para diagnosticá-lo, porque ele já está diagnosticado de Covid, e a imagem é só para saber se ele tem inflamação ou não. Se são sintomas muito leves, uma síndrome gripal normal, sem dessaturação, sem dispneia, com menos de 5 dias, não necessitaria. Igualmente, se já tem mais dias que não foi uma doença autolimitada, que alguns colegas dizem que 97% será autolimitado, não sei exatamente de onde foi essa estatística, porque realmente esses 3% estão sendo altíssimos no Brasil, né? Mas, enfim, se a gente viu que já não é uma doença autolimitada, pois a gente vai fazer a imagem. Síndrome gripal, IgM negativa, só para dizer uma coisa que eu já falei várias vezes, eu não sei muito de exames, porque na Espanha a gente não tinha exames, agora a gente começa a ter. Então, desde o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde nosso nunca indicou nenhum tratamento, mas pelo menos indicaram que critério diagnóstico era sintomas e imagem. Então, realmente, para mim, isso não é nenhuma dúvida, porque eu nunca tive teste. Então, PCR, IgM, sendo positiva ou negativa, se eu tenho alta suspeita clínica, para mim vai ser Covid em um contexto de epidemia, porque isso foi as diretrizes que eu tive. E essas diretrizes saíram de consensos, não? Então, se já tem mais de 7 dias, a IgM pode ser negativa como for, eu vou fazer uma TC, porque eu vou confiar nessa imagem, eu confio muito mais na imagem e nos sintomas que nas provas sorológicas, por dizer de alguma maneira. Bem, eu acho que eu fui dizendo. Eu queria muito, muito, muito que vocês vissem aí na apresentação do Gerson
que os primeiros dias de viso fosco são os que é onde a gente tem que atacar e tratar, porque esses realmente vão ser os reversíveis. O que a gente está vendo aqui, o que ele falou, que quando já está nessa fase de fibrose, que já tem a hialina, já está no esqueleto axial, já essa coisa aí da crazy, não sei o quê, tudo isso, os pneumologistas traduzem isso como... eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas o que eles falam é pré-bronquiectasias, ou seja, a bronquiectasia é quando já tem uma destruição alveolar, não? Então, esses pacientes, eles podem ainda estar em uma fase que eles têm uma hiperinsuflação, mas que esse alvéolo ainda não se destruiu. Obviamente, isso não tem como saber na imagem. A gente tem como saber com o tempo, né? E se pudesse fazer um teste de difusão nos pacientes, a gente diagnosticaria muito melhor, mas realmente, pelo menos aqui, nunca foi feito e realmente, num contexto de epidemia, eu acho que está fora de lugar. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Que não é para se agoniar se o paciente não tem uma imagem normal na alta, como disse o Gerson, porque realmente... Aqueles que tiveram mais que vidro fosco, eles não vão ter uma imagem normal, é impossível. Alguns desses se vai normalizar às 3 semanas, um mês, mais ou menos, na época que seria uma pneumonia normal, justamente por essa hiperinsuflação. Alguns, obviamente, os que já têm nódulos e cavidade, esses não vão estar normais. Os pneumologistas, esses que se normalizam ao mês, a gente já para o segmento na consulta do mês, por isso é muito importante essa consulta ao mês, tanto para o dedímero como para a imagem. E os que não se normalizam, eles pedem aos 3 meses e logo aos 6 meses, porque de acordo com o conhecimento que eles têm de outras doenças fibróticas, principalmente as intersticiais, as pneumoconioses e tudo isso, esse padrão, quando ainda não tem destruição alveolar, pode se recuperar aos 6 meses. Então, eles repetem aos 3 e aos 6 meses a tomografia. Pelo menos esse é o plano que eles têm inicial, porque realmente a gente ainda não tem 6 meses da epidemia. Não sei o que é que o Gerson acha disso, mas é um pouco o que os pneumologistas estão falando. E logo, Gerson, me fala aí um pouco, porque muitas vezes, só para que os colegas vejam também, muitas vezes o vidro fosco, a impressão que eu tenho às vezes é que, obviamente, essas cavernas não vão normalizar, né? E daí a indicação de tratar a inflamação do vidro fosco. Mas muitas vezes a gente trata o vidro fosco, a tendência maior é que essa parte central se recupere, se reabsorva mais rápido, porque realmente é a mais jovem, não? A periférica foi antes, então é a mais antiga, está mais consolidada. E, às vezes, o que acontece é que, principalmente nessas periféricas, que são mais antigas, diminui a atenuação do vidro fosco, pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu não sei se essa diminuição da atenuação é uma coisa muito subjetiva, uma coisa da minha cabeça, ou se poderia considerar uma melhora também, mesmo não sendo uma melhora objetiva. Bem, a gente tem que sempre imaginar que todo o padrão pulmonar ele é dicotômico. O brônquio ele avança da região central em direção à periferia, se bifurcando cada vez mais em brônquios segmentares, subsegmentares, bronquíolos até a unidade terminal. Assim acontece também com o padrão vascular. O padrão vascular também é dicotômico. Na periferia é que a gente vai ter vasos muito pequenos, artérias, arteríolas, pequenas vênulas. E na doença por Covid é muito comum a gente encontrar um comprometimento vascular, sobretudo em pequenas estruturas. O que acontece? Por que ele acomete preferencialmente essas regiões periféricas? Exatamente por isso. Porque as posições de gravidade dependente aumentam a estase naqueles locais, aumenta a deposição de fibrina, há risco de comprometimento vascular, da difusão de elementos nutridores naquela região e sofrimento. Esse é o padrão, que começa em pequenas estruturas e eventualmente vai evoluir para estruturas maiores. Então é muito, muito lúcido acreditar que, do ponto de vista fisiopatológico, a doença aconteça exatamente nessas áreas. A vantagem de você intervir precocemente nesse aspecto é que você pode minimizar o dano que acontece naquele nível, que é exatamente o nível de troca que vai acontecer. Então, realmente faz sentido você tentar minimizar o dano com intervenção precoce. Esse pensamento eu também tenho.